Então, boa tarde. Nós estamos na segunda oportunidade que nós estamos dando continuidade ao projeto Filosofia Hoje, entrevista com jovens pesquisadores. Na vez anterior, na primeira programação, nós conversamos com a Alessandra Triaca, com a Júlia Schlen, a Alessandra doutoranda e a Júlia doutora, né? E hoje nós estamos conversando nessa segunda oportunidade, nesse sábado, dia 3 de outubro de 2020, com o Jefferson da Costa Vaz e com o Alisson Alves Anhaer, né? Nossos dois mestrandos do Departamento de Filosofia, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC Paraná, na linha Filosofia da Psicanálise, né? Então é um prazer estar com vocês aqui hoje. Tenho muito apreço por vocês, eu tenho acompanhado vocês, né, desde a graduação e tenho visto naturalmente os progressos, o vivo interesse de vocês pela pesquisa. E esse é um ponto inicial que eu gostaria de conversar com vocês, com ambos, né, que eu gostaria que ambos me dissessem um pouco da origem do interesse de vocês pela filosofia e por que, né, como é que vocês acabaram, né, nessa triste condição de estudar temas ligados à filosofia da psicanálise. Falo isso porque quem sou eu para falar, né? Estou na mesma condição. Mas sejam bem-vindos, né? Queria testemunhar que vocês são muito queridos e que eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês dois. Me espelho muito, assim, em retrospectiva, né, com a maneira como vocês parecem tomar a coisa muito decididamente, ambos vocês, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Porque eu tenho um interesse bem forte, bem vívido, assim, sobre essa questão, né? Porque muitas pessoas vão escolher, eventualmente, trabalhar com, sei lá, fazer um curso de filosofia, ou talvez fazer um mestrado em filosofia na PUC, né? Eu acho que é interessante um testemunho nesse sentido, né, para pessoas que estão também aspirando a fazer a mesma coisa que vocês. Né? É uma experiência que eu assim, olhando, né, para a experiência de vocês, eu considero ela muito rica, muito interessante. Fiquem à vontade. Alisson quer começar? Ou começo eu? Pode começar aí, Jefferson, por gentileza. Ok. Bom, então boa tarde a todos que estão acompanhando. Acho que antes de ir para a resposta propriamente dizendo, quero agradecer ao professor Eduardo, antes pela oportunidade, evidentemente por também, né, também pela flexibilidade em permitir que nós pudéssemos reagendar essa entrevista, que em decorrência de um compromisso meu, acabou não dando para fazê-la na data programada. Então, eu tenho muita gratidão, né, por mantermos ainda em pé esse nosso projeto de fazer esse bate-papo aqui descontraído, né? E eu com esse meu colega, que é o Alisson, que eu também tenho muita admiração pela pesquisa, pelo modo no qual ele executa e, sobretudo, pelos desafios no qual ele se impõe. E se fosse para fazer um comentário a respeito do meu início do meu interesse em filosofia, acredito que isso veio muito, né? Foi uma coisa que caminhou junta do meu interesse por literatura de uma forma geral, né? Assim, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa que tem maior domínio sobre a literatura e sobre temas, mas independentemente disso, eu sempre gostei muito de ler, né? E lendo Machado de Assis a gente consegue perceber algumas referências a intelectuais daquele contexto, ou então que exerceram forte influência naquele contexto, ou até o próprio Dostoiévski, né? E como assim são autores com os quais eu sempre tive assim esse contato mediante a leitura, né? Dentre outros, né? O próprio Cervantes, que foi uma coisa que me impactou demais quando eu li, né? Então eu sempre tive essa relação com a leitura, né? Eu sempre gostei bastante.
E como a filosofia tem, além da possibilidade de ser um campo de atuação, no qual a leitura é uma passagem obrigatória, digamos assim, tem também a possibilidade de escrita. E aí, isso também, acredito que se encontrou com um anseio que eu tenho ainda hoje de escrever, de tentar organizar ideias, de tentar debater conceitos, e eu me encontro, nesse momento, sempre nesse desafio, né? Enfim, de proporcionar ali uma boa escrita, um bom texto, de maneira a também cativar ou simpatizar com um possível leitor. Então, eu não posso não posso negar o fato de que há esse anseio também, né? De certa maneira, eu almejo essa questão da escrita, e sempre nessa relação com a leitura, que eu acredito que, longe de serem atividades que se distinguem, são complementares umas às outras, né? E a questão da filosofia da psicanálise, isso foi no interior ali já da graduação, em que, a partir do contato com os professores do programa, né, tanto o professor Eduardo como o professor Francisco, e inicialmente o professor Rogério, que já não se encontra mais ali como membro do programa, mas que fazia parte, eu via que a psicanálise, né, e a filosofia da psicanálise nessa abordagem não oferecia uma noção estanque de ser humano, uma coisa definitiva, pronta, acabada, mas sempre algo como assim, como se fosse, aqui fazendo até o uso das palavras de Quine, né? Um possível não realizado, né? Um horizonte de sentido em que a possibilidade se instaura, mas não a definição. E isso, de fato, essa abertura suscitou em mim um encantamento, que fez com que, então, eu me inspirasse, né, nesse tipo de abordagem para fazer, então, uma pesquisa que, embora tenha um aspecto de história da filosofia, que eu faço atualmente, mas sempre digamos assim, com essa abordagem, né? E a abordagem em relação ao ser humano. É isso que eu queria dizer. E o Alisson, o que ele poderia nos... Deixa eu só para fechar essa tua fala, tem um aspecto, né, do que você está falando, que é você poder fazer uma pesquisa sobre Malebranche nessa linha de pesquisa, né, que justamente indo ao encontro do que você mesmo estava dizendo, foi uma oportunidade de pensar de uma outra perspectiva um autor que, no mais das vezes, não teria esse tipo de abordagem, né? Exatamente, professor Eduardo. No caso, fazer uma abordagem até alternativa ao que a tradição de pesquisadores de Malebranche nos oferece, que não, longe de estarem equívocas, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas que geralmente buscam mais assim dar um enfoque no aspecto mais sistemático do pensamento, na questão da gnoseologia, epistemologia, e não no tocante às paixões, né? E a partir até do professor Monzani, né, no seu Desejo e Prazer da Idade Moderna, a gente tem uma pincelada acerca de como o pensamento do Nicolas Malebranche é fecundo, né, quando se volta para este enfoque, que não é necessariamente o enfoque da epistemologia, ou então da justificativa que ele dá para a relação entre, né, sujeito e objeto, mas essa questão das paixões, como que funciona esse sujeito passional. Então, de acordo com o que o professor mencionou, é exatamente isso. Nessa linha de pesquisa eu encontro uma abertura para fazer essa abordagem, né, a partir da filosofia da psicanálise, o modo com que trabalham seus conceitos nessa linha de pesquisa, de um autor que talvez, né, dependendo assim da linha de pesquisa, não fosse tão assim acolhido, ou não gerasse tanto interesse nesse aspecto da filosofia dele referente às paixões. Legal. E Alisson, quanto a você? Primeiramente, boa tarde ao professor Eduardo, ao excelentíssimo colega Jefferson, a todos aqueles e aquelas que estão assistindo a gente, né? Essa é uma pergunta, na verdade, um pouco capciosa, né? Depois de tantos anos, eu entrei na graduação em filosofia em 2015, até hoje, às vezes, eu me
eu me pergunto, eu me paro pensando como que eu vim parar na filosofia, né? Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha que o Jefferson falou, né? Na época que eu tinha que escolher, eu parti direto do ensino para graduação. Então, nesse ano aí de fazer vestibular, eu tinha que escolher. Sempre tive também esse apreço, né, pela leitura. Na verdade, pelas artes em geral, né? Sempre gostei muito, acho que é um ponto em comum até da gente aqui, propriamente De falando, todos nós, né? da literatura, do cinema, da música, inclusive. E, de certa forma, era isso que me suscitava um movimento na vida, né? Essa questão de querer aprender cada vez mais e estar fazendo, me colocava em movimento essa questão, né? Tipo, sempre buscar algum filme para ver, um livro para ler, ou uma música para ouvir. Então, na hora de decidir ali, né, como que eu ia levar a minha vida, né, quando você está na idade ali de fazer o vestibular, parece que é uma grande decisão, né? Parece que tua vida inteira vai depender daquilo, principalmente pela carga que está ali no vestibular, né? Isso também deve ser dito, né? E ali eu pensei, né? Pô, eu acho que eu vou ir para um lugar ali, mesmo com as dificuldades que a gente sabe como que é, né? O pessoal vive falando que filosofia é isso, filosofia é aquilo. A gente tem muitos amigos que falavam, né? Oh, mas você vai fazer filosofia aí, você não tem com dinheiro, essas coisas assim, coisas do tipo. Mas eu mesmo decidi fazer aquilo que realmente me movia e me possibilitava, assim como Jefferson, né, estar perto daquilo que eu gostava de fazer, que era perto das artes, perto da leitura, da literatura, do cinema, da música e tal, e sempre buscando refletir através desses pontos. E isso também me leva à pesquisa que eu venho realizando hoje, né, que um dos pontos centrais da minha pesquisa é justamente hoje essa pesquisa que eu faço no mestrado, que a gente está perto de finalizar, que é justamente Deixa eu dar a notícia aqui, em primeira mão, que eu já recebia. Eu sou orientador do Alisson, né? O Jefferson orientando do Francisco, e eu já recebi a dissertação do Alisson para a finalidade de uma última correção antes da qualificação. O tempo voou, meu caro. O tempo. Então, justamente essa pesquisa que a gente está finalizando, justamente é uma oportunidade que eu tive através do Slavoj Žižek, um autor esloveno, contemporâneo nosso, ainda vivo, de estar englobando, junto ao campo filosófico, questões culturais, como as artes, o cinema e tudo mais, a partir desse ponto de vista da psicanálise lacaniana. Então, já emendando as duas questões, né, esse meu apreço mesmo acredito que a filosofia, no modo geral, é um modo de você enxergar a vida, né, mais do que uma disciplina acadêmica, mais do que uns estudos, assim. Então, eu decidi trazer esse modo para enxergar a vida para uma profissão, para uma pesquisa, de forma que eu pudesse estar com essas coisas sempre ao meu lado. E isso culminou nessa pesquisa também, que eu estou fazendo junto ao professor Eduardo na linha de pesquisa da filosofia da psicanálise na PUC do Paraná. Pois é. E interessante, né? Porque o teu interesse chama a atenção. Eu acho que para o Jefferson deve ser a mesma coisa. Jefferson, me corrija se eu estiver errado. Chama a atenção que você se orientou, né, para a leitura de muitos autores que não eram exigidos para você do ponto de vista dos estudos da graduação ou qualquer outra questão formal que você tivesse, né? De fato, você se dedicou a estudar coisas que dependiam de uma certa paixão, de um certo, para falar em termos, né, de balebranche, assim, né? O modo como aquela vontade aconteceu, né? E esse espectro, assim, porque você poderia ter se orientado, né? Jefferson, acho que vai concordar com isso também, não necessariamente para esse grupo de autores, mas existem outros grupos de autores que poderiam discutir questões semelhantes às que você se dedica, desde outras perspectivas, né? E eu acho a tua perspectiva particularmente fecunda, acho interessantíssimo ver os textos, me sinto muito bem de estar podendo orientar essa pesquisa e tudo,
Mas, ao mesmo tempo, eu fico curioso de saber como é que você chegou a isso, né? Que eu acho que um dos fundamentos da minha questão original foi isso, né? Né? Por que isso exatamente, né? Por que não outra coisa? Sendo que o espectro da psicanálise é muito amplo, né? Então, primeiramente, obrigado, né, professor? Fico feliz em saber, né, dessa seu interesse também mútuo na pesquisa. Mas é que, então, partindo daquilo que eu falei, da parte do Gigi, que ele foi, na verdade, o ponto inicial, né? Na verdade, eu não tinha um interesse tão grande assim pela psicanálise, mas sim pelo modo como esse filósofo ele tem a capacidade de descrever os aspectos que acontecem hoje em dia na nossa sociedade, como, por exemplo, a ascensão do populismo de direita, né? Que hoje em dia Muito oportuno, né, Alisson? É muito oportuno isso. muito oportuno. E o interessante é ver que o Gigi, que ele tem textos que datam de 2004, 2006, 2008, e dessas questões que hoje em dia a gente está tendo as consequências disso, né? A gente está vendo isso em loco, por exemplo, aqui no Brasil mesmo. Então, eu achei muito interessante essa capacidade dele analisar esses aspectos a partir da teoria lacaniana. E esse foi um dos pontos que me moveram para a psicanálise mesmo. Não tanto a psicanálise em si, mas essa capacidade dela ser utilizada na nossa análise sociopolítica cultural, né? Inclusive, esse foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Não sei se o professor está lembrado que Claro. Como assim, rapaz? que é as implicações, né, da psicanálise lacaniana no conceito de ideologia. E, na verdade, a minha dissertação nada mais é do que a continuação, né? A gente alargou um pouco esse quadro e para as influências agora de como o sujeito descentrado, desenvolvido, tem essa capacidade de análise, desenvolvido por Lacan, tem essa capacidade de análise desse quadro sociopolítico-cultural e tudo mais. Então, acho que é mais por esse apreço de entender mesmo aquilo que está acontecendo na nossa época, né? E também, claro, tem esse desafio, né, que é você estar a cargo de entender ou de difundir uma ideia ali que, na verdade, não é muito conhecida, né? Que também você fica... É o fato de você se apoiar nas suas próprias ideias, fazer algo novo, aquilo que isso também me movimenta para fazer essa pesquisa, né? Eu acho que é interessante perguntar para o Jefferson também um pouco a respeito dessa questão, né? Porque, inevitavelmente, né, Jefferson, você é obrigado a pensar o Malebranche na contemporaneidade. Mesmo que isso não se aplique diretamente ao teu trabalho, imagino que, pela tua dedicação ao tema, você acabe filtrando muitas questões da atualidade a partir da leitura do autor, né? E de alguma forma, isso está entrando na tua dissertação? O que você diria desse ponto de vista? Assim, para onde que está caminhando a sua dissertação? Você acha que é mais um texto que procura fazer uma exegese do autor, o autor dentro da sua obra, na sua época, né, como se ele estivesse fora do tempo e do espaço? Ou há algum reflexo de contemporaneidade, ainda que indireto, no trabalho? Muito obrigado pela questão, Eduardo. Julgo ela excelente e pendo para a segunda, né, das sugestões, né? Segunda das opções. De forma indireta, eu acabo, sim, pontuando e levantando, suscitando debates muito contemporâneos a partir do autor moderno. É que, contemporaneamente, se a gente parar para de repente, sim, fazer um levantamento, assim, mas um dado muito assim, não muito aprofundado, uma coisa superficial. De certa forma, a contemporaneidade expressa vários pensamentos que se valem de uma crítica a René Descartes, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de ler o trabalho do Alisson nesse aspecto em que o próprio Lacan se vale de uma crítica a Descartes para propor essa noção de sujeito descentrado, né? Aí a minha ideia foi tomar um crítico muito próximo a Descartes, porque Malebranche acaba sendo, embora um discípulo, como a gente usa assim
né, no termo, né, dentro do vocabulário da filosofia, ele acaba pontuando, levantando muitos questionamentos a respeito do que o Descartes havia falado. Bom, primeiramente, aquilo que eu falei, né, essa ideia estanque de ser humano, de subjetividade, um fundamento da ciência, essa é uma das primeiras coisas que Malebranche questiona. Então, eu vejo isso como trazer o debate para a contemporaneidade, pois, de certa maneira, isso está de acordo com todas essas expressões de filosofia que partem também desse ponto de partida. E a outra Ou coisa... seja, ele é como se fosse um ponto inaugural dessa discussão. Isso, exatamente. E outra coisa que foi uma relação muito interessante, é um debate que dá para fazer uma relação muito interessante com a contemporaneidade, é que o Malebranche ele inaugurou, né, segundo até o tradutor Plínio Smith, um problema chamado que é o problema das outras mentes, porque ali ele mostra o limite em que determinado sujeito pode se referir à subjetividade de outro de maneira precisa. Ele não diz exatamente que nós não podemos ou que nós podemos falar a respeito do que, vamos colocar aqui em termos mais simples, né? Do que o outro está pensando, do que se passa na cabeça de alguém. Mas ele mostra os limites e como não podemos, de certa maneira, esquadrinhar uma outra subjetividade a partir de alguma definição, de algum conceito. E o problema que ele levanta nesse contexto é da loucura. Tanto que, muito contrário a Descartes, e isso que é uma crítica contemporânea, né, sobretudo com Michel Foucault, né, em Descartes nós vemos que ele, de certa maneira, exclui, marginaliza o discurso do que ele considera no contexto, né, das meditações, o discurso do louco, que ele chama de insano, que esse discurso é impossível de atingir, né, de ter como resultado um conhecimento racional e lógico. Então, ele, de certa maneira, ele joga fora essa hipótese de que ele poderia estar tomado pela loucura. E Malebranche vai para um caminho oposto. Ele já para pensar que, se fôssemos para pensar na relação que temos com o mundo, né, esse limite que tem, como se fosse uma trincheira entre a subjetividade ou o sujeito e o objeto, e como isso reflete e tem implicações nos nossos sentidos e no dado dos nossos sentidos, que de certa maneira nunca tem uma relação fiel com aquilo que nós julgamos como um objeto em si, mas com uma representação descomprometida de correlato objetal, diria eu, o Malebranche, então, a partir dessa análise acerca dos objetos, sujeito-objeto, ele insere novamente a possibilidade do sujeito louco propor um discurso lógico, né? Então, assim, de certa maneira, não estou aqui fazendo uma apologia de que, né, tudo vale, né? Estamos num campo em que tudo vale. Mas vejo, assim, como que Malebranche propõe um pensamento, e até sistemático, de certa forma, para não justificar, mas para evitar com que seja abordada de maneira marginalizante discursos que não estejam de acordo com um modelo lógico, com um modelo de razão. E nós vemos, assim, propostas semelhantes até na questão do discurso da filosofia decolonial, por exemplo, que é uma outra coisa que eu abordo, com que eu trabalho, mas não muito para minha pesquisa em si, mas por um conhecimento assim que eu quero adquirir por coisa própria. Porque, querendo ou não, existe um modelo de conhecimento europeu no qual aqueles que não se enquadravam não deviam ser considerados como seres humanos. Entende? Basicamente, é uma coisa bem simplista, mas é basicamente isso. E o que Malebranche diz é que não existe esse modelo. Se formos parar para analisar o limite dos sentidos, todas as pessoas estão em uma situação assim de equidade no que se refere à possibilidade de equívoco, né? Ou seja, sim. aqui E aí há uma questão com o idealismo, né? Exatamente. Inclusive, dá até para se pensar que, pelos representantes do idealismo terem lido Malebranche, eles, de certa maneira, esgotaram essa questão de tal modo que culminou aí depois, né, posteriormente, né, na filosofia de Schopenhauer e de Nietzsche, que também já lidam com isso como um problema, né? Não lidam com isso propondo assim uma ideia
enfim, uma solução para essa coisa. Eu não sei se eu consegui me expressar bem, porque isso... Sim, mas eles já consideram previamente a tensão impossível de solucionar dessas questões, né? Isso, você E se sintetizou colocam agilmente no meio disso. exatamente. Então, só Eu para acho que a fechar... grande diferença deve ser por aí, né, Jefferson? É uma questão de recuo, né, de janela. O Isso, Malebranche, se ele tivesse a mesma janela, ele teria a mesma agilidade, provavelmente. isso, exatamente. Mas como ele teve que ser precursor, Ele lidou então parece o discurso um pouco mais pesado, né? Com fórmulas um pouco mais pesadas, né? O que é natural, historicamente falando, né? De um ponto de vista eminentemente, falando como história da filosofia, né? Ele está num ponto da história da filosofia em que o recuo dele não permitia leituras mais ágeis do que essa. No entanto, ele extrai muito dessa circunstância não tão, vamos dizer assim, tão bem fornida de exemplos anteriores, né? A dispensa de história da filosofia não é tão grande ainda para ele do que foi depois para o Schopenhauer e para o Nietzsche, considerando toda a fisiologia francesa, o materialismo francês e tudo mais, né? O empirismo inglês, enfim, todo o romantismo alemão. Eles já tinham tudo isso, né, atrás deles, trazendo elementos. E é interessante a gente ver essa escultura, né, baseada em referências também, né, porque eles trabalham de uma perspectiva própria, porém as referências são muito fortes, né, no Nietzsche, no Schopenhauer, e no Malebranche é a mesma coisa, né, se a gente for olhar guardadas as devidas proporções, né. sim. Inclusive, o próprio Schopenhauer, né, ele menciona Malebranche e diz que se há algum modelo, algum sistema de filosofia que poderia se considerar como parecido, semelhante ou ser passível de se colocar em paralelo com o dele, de Schopenhauer, seria o ocasionalismo de Malebranche. Que aí ele até fala, né, muito embora ele estivesse imergido em todo aquele sistema religioso, dogmático de sua época, ele conseguiu, mesmo assim, ter intuições que interessam aí para o debate com vontade de representação. Porque quando a pessoa ela se exige, né, do ponto de vista de ir até as últimas consequências de um pensamento, e que é um tanto o dever do filósofo, né, não recuar diante do próprio pensamento, né, diante das próprias hipóteses, investigá-las, né, não recuar por causa de um dogma, por exemplo. Né. O dogma pode até ser considerado, não é questão de desconsiderar o dogma. No caso do Malebranche, ele fica um pouco como Descartes nessa dualidade, né? São filósofos muito investigativos, por um lado, por outro, você vê uma forte amarra também num sistema no qual essa investigação deveria ficar dentro, né? Porque a consideração, né, de um sistema espiritual de mão única, vamos dizer assim, né, seja qual fosse ele, né, resultaria em que todas as outras coisas decorreriam dele, né? É um sistema de metafísica, basicamente, né? Com uma explicação, por exemplo, teocêntrica, né? Isso. De algum modo. No entanto, dentro desse arcabouço, ele se move, né? Se move e muitas vezes ele ultrapassa os limites. E a gente vê isso em outros pensadores até mesmo da própria igreja, né? Como Tomás de Aquino, o próprio Agostinho, né? Quer dizer que mesmo dentro do limite digamos assim, dado pela estrutura metafísica determinada na qual eles se consideram inseridos, então você tem também, por outro lado, essa difícil acomodação filosófica, né? Então tem que ter muita argumentação
para você conseguir, né, conciliar as coisas muitas vezes, né? Isso, perfeito. Perfeito, professor Eduardo. É uma ótima síntese. E o que notamos em Malebranche é isso, ele está inserido, né, não vou dizer enclausurado, mas pelo menos esquadrinhado dentro de um universo conceitual que ele deve respeitar. Mas nem por isso ele deixa de subvertê-lo, à sua maneira. E às vezes até involuntariamente, né? Porque às vezes a pessoa está querendo simplesmente acrescentar um argumento, e a gente vê isso em toda a teologia, por exemplo, né? Uma certa abertura para o diálogo também. Então, não se pode pensar essa filosofia medieval, por exemplo, como se ela fosse um bloco, né? Mesmo dentro de um teocentrismo bem determinado, bem claramente focado numa doutrina, né? O problema da interpretação da doutrina é um problema que vai para o Jorge Luiz Borges depois, né? Ele, como contista e poeta, né, tinha mais liberdade de lidar com a fantasia, né, da humanidade, né? O que representa isso tudo em termos de uma certa capacidade, né, de concepção criativa, né? Que muitas vezes, como Nietzsche fala, né, da metáfora vem o duro conceito, né, que fica dogmaticamente preso ao solo, né? Assim, ele diz assim, um domo sobre águas tormentosas, né? As águas da efetividade são tormentosas. Daí você cria aquele conceito ali que fica aparentemente parado, né, em cima da água. E todo aquele conflito em volta é aquela coisa parada ali, o conceito. Alisson, isso também está no centro das questões do Lacan e do Zizek, né? Dá para falar do Lolas também, né? O Lolas também é uma outra figura, né? Você entrevistou ele junto comigo, e desse ponto de vista é uma inteligência muito vivaz, né? Nesse sentido que a gente está falando aqui. Não, com certeza, né? Acho que o começo da fala dos Jefferson é muito precisa quando ele diz que o Malebranche é um precursor, né? Que, de certa forma, ele foi o primeiro a tratar esses conceitos que está no cerne, que é, na verdade, que eu estou tentando, de certa forma, defender essa dissertação, que é esse esgotamento dos conceitos modernos, né? Que, claro, a gente consegue identificar isso desde Malebranche, agora. Também tive a oportunidade de ler o trabalho do Jefferson, então a gente consegue identificar isso desde Malebranche, mas também de Marx, Nietzsche, Schopenhauer. Mas no século XX, por exemplo, a gente vai ter um grande movimento dessa mudança, né? Dessa virada dos conceitos da modernidade para o que seria uma filosofia contemporânea, né? E aí a gente tem todos esses pensadores, o Zizek, Badiou, Foucault, Derrida, Levinas. Aí o próprio professor Ricardo Espinosa Lolas, que a gente teve a oportunidade de entrevistar para o canal do GT, Filosofia e Psicanálise, da Ampof, e foi bem gratificante, né? Foi uma contribuição muito grande para a minha pesquisa, mas isso, de certa forma, eu acho que é esse que é a grande contribuição da psicanálise iniciada ali no século XX para a filosofia e como a gente pode pensar a psicanálise dentro da filosofia, como esse ponto de inflexão, né? Como essa capacidade de ruptura e uma capacidade de virada, de uma guinada para que seria essa filosofia propriamente contemporânea. E que, de certa forma, também vai desembocar naquelas questões que o Jefferson também está trabalhando, né, na filosofia decolonial, que a gente tem a oportunidade de discutir quinzenalmente, toda sexta-feira, um texto decolonial. A gente está trabalhando com o Frantz Fanon, e tem sido muito bacana porque é uma continuação disso que começou o Malebranche, né? Porque enquanto ele advocava por esse esgotamento, o Fanon vai mostrar esse esgotamento, só que como ele implicou materialmente na vida das pessoas, né? No caso, na vida dos negros, dos pretos. E esse ponto de guinada, esse ponto de inflexão, não é somente uma coisa filosófica, acadêmica, mas aponta também para essa mudança de paradigma mesmo, de como a gente pode vivenciar e, de certa forma, defender
essas pessoas que estão fora de certa forma, do corpo social, desse contexto criado pela modernidade, né? Então, acho que tá tudo meio que fechadinho nesse círculo que tá em volta dessa questão, né? Desse esgotamento, tanto trabalhado por mim quanto por Jefferson, né? E pelo professor Lolas também, essa mente brilhante da América Latina. E é uma mente brilhante mesmo, né? Eu fico impressionado com ele. Realmente fico muito impressionado. E é pela densidade junto com a velocidade, né? No discurso verbal. É uma Sim, coisa assim, ele parece não uma metralhadora giratória, porque a imagem da metralhadora giratória dá a impressão que ele está atirando para tudo quanto é lado, né? Não, ele é uma metralhadora, vamos dizer assim, onde ele é simultaneamente a bala, a metralhadora, o atirador, o alvo, né? Parece que ele está se deslocando o tempo inteiro pelas perspectivas, né? Com muita habilidade e ao mesmo tempo com uma densidade que permite que essas coisas se ajustem ali, né? E performem, né? Junto uma coisa meio orfeônica, assim. Eu fico muito impressionado. Acho interessantíssimo o caso dele do ponto de vista assim, da expressividade dele, né? E também, obviamente, pelas ideias, né? Ideias que tendem a ser ideias muito originais o tempo inteiro. Eu passei a pensar sobre Antígona quase todo dia depois da entrevista. Pra você ter uma ideia de como aquilo intensificou meu pensamento, sabe? Então eu vou ainda dar uma resposta aqui, o que não significa, em hipótese alguma, né, que eu estava preocupado em dar uma resposta com alguma forma de, sei lá, de antagonismo, qualquer coisa. É mais no sentido de eu quero entrar nessa conversa, eu quero me perguntar o que eu penso a respeito disso. Eu que sempre fui leitor, né, enfim, de Sófocles, eu encenei essas peças, né, então eu tenho um ponto de vista assim muito próximo mesmo. E eu nunca tinha pensado do ponto de vista do Lolas, né? Então isso e mesmo tendo todo esse convívio com a psicanálise, com Lacan, né? Sim, é Então eu vejo impressionante. assim que ele faz muitas reflexões, né? É uma capacidade de Desculpa. síntese muito grande que ele traz, né? Ele consegue trazer os conceitos da psicanálise, da filosofia, os conceitos culturais, e é o que se espera de um intelectual do século XXI, né? Um intelectual da nossa época, né? Não há E que dúvida. tenha toda essa desenvoltura, e essa também é uma questão do problema, né, da filosofia, que eu acho que é aí que ele se sobressai, né? Porque enquanto a filosofia tem essa característica de ser hermeticamente fechada, né? A gente não consegue muito sair dos muros da universidade ou da revista acadêmica e tal. E isso é o que o professor Lolas consegue com bastante proeza, né? Trazendo vários conceitos de várias áreas, Com com aquela facilidade, né? Com facilidade. naturalidade. Exatamente. Então, é Você isso. assistiu a entrevista, Jefferson? Eu acompanhei também, sim. Você corrobora o que a gente está falando? Você teve uma impressão semelhante? Tive, sim. Eu tive, sobretudo, no modo com que ele consegue. Tal como. Eu acho que essa imagem que você usou foi perfeita, porque ao mesmo tempo que ele amplia horizontes e, enfim, ele direciona assim para vários. O pensamento dele mesmo, assim, para vários alvos, mas tudo é com uma precisão, com um cuidado, e não é de maneira alguma algo assim que se que para nós que acompanhamos de fora seja em alguma medida forçoso. Nós vemos que isso é muito orgânico nele, né? E É, também até a experiência dele no nosso congresso, em que ele lançava, né, um livro de Hegel, em que nós também já percebíamos ali o modo em que ele não é a questão de tornar palatável, porque isso até dá a impressão de que eu reconheço que você não consegue compreender o difícil, então vou facilitar, porque isso também demanda um esforço, mas é isso, é uma expressão orgânica que organiza, sintetiza a ideia de maneira em que, né, nós, enquanto receptores, conseguimos, assim, de fato, lidar muito bem com o que ele está pensando e com o que ele está sugerindo. Excelente.
E tem uma coisa que eu acho que seria bacana vocês dois comentarem, né? É a respeito do alvo, né? Porque existe uma percepção, né? Podemos dizer assim, grosso modo, das paixões humanas, né? Orientando as decisões políticas, o pensamento, né? E algo que, em grande medida, a esquerda lacaniana retira dessa equação é a figura da finalidade, né? E parece, assim, que Malebranche ainda está um pouco vinculado com esse problema da finalidade. Mas é tenso nele, né? Por outro lado. Você sente assim também, Jefferson? Sinto. Que se por um lado existe uma finalidade metafísica para o bem, né? Quando falamos isso para o sujeito malebranchiano, ele simplesmente pode olhar para você e perguntar, tá, e o que eu faço com isso? Porque o que eu sei é que eu desejo as coisas que estão em minha volta, né? E então, assim, existe sim essa finalidade, não podemos negar em Malebranche, né? Não vou aqui extrapolar o que ele disse, de certa forma, mas como ela se encontra com um alvo, como, né, o professor bem colocou, metafísico, a vida imanente se trata de uma coisa muito imprecisa. E ele textualmente diz que a vontade, né, no âmbito mundano é indeterminada. Indeterminada, e isso implica em quê, afinal? Assim, se você ficar na perspectiva dele, sem sair da exegese do autor. Isso implica, então, num sentimento, num sentimento não vou dizer, mas uma manifestação da vida sempre tendida a querer o bem, né? O bem no sentido de bem-estar, que poderíamos aqui dizer que é o prazer. Então, há esse desejo pelo prazer, mas não por um determinado objeto de prazer. Logo, então, isso implica no fato de que Malebranche compreende um sujeito com um comportamento inquieto, voltado a várias coisas que suscitam prazer e que sempre vai trocando, ou melhor, passando de objeto em objeto. Eu queria me lembrar o termo que ele usa, mas no momento não me vem textualmente o modo com que ele define. Mas é como se fosse assim, pulando de objeto em objeto, sempre na busca de sanar esse sentimento de inquietude que resulta, evidentemente, do fato de que as coisas mundanas, diferentemente do alvo metafísico, elas são efêmeras. Elas não têm como paralisar esse desejo pelo bem inatingível metafísico. Então, acontece que todas as coisas mundanas geram uma espécie de frustração, que ao mesmo tempo que o sujeito tem uma expectativa de sanar um bem quando está diante de um objeto no qual ele depositou a esperança de se realizar no quesito do prazer, do desejo, de ter um usufruto, um gozo pleno, essa coisa não consegue sanar esse desejo, né? Porque são coisas efêmeras, mundanas, que estão presentes nessa dimensão de tempo, e por isso elas passam, né? Não são perenes, do contrário, são perecíveis. Então, disso resulta que toda a expectativa do sujeito malebranchiano se resulta, querendo ou não, numa frustração seguinte ao emprego que ele executou, né, de seu esforço para cumprir com aquela expectativa. Então, o aconselhamento dele seria, de fato, ir sempre na busca de outra coisa. Né? A coisa que passou não sanou o desejo, então encaminha-se para outro, encaminha-se para outro. Então, abre-se assim um campo de abertura para os prazeres, até que nos fazem questionar a real ligação dele com aquele contexto religioso que a gente vinha debatendo até então. Né? Porque para o sujeito do Malebranche, a expectativa é o prenúncio da frustração, de certa forma. E para sair dessa frustração, temos que, de certa maneira, medir um esforço para, mais uma vez, criar outra expectativa, seguida de... A gente assim, vê uma espécie de elan vital, né, como se fosse uma vontade de viver schopenhaueriana, uma vontade de poder nietzschiana, né, que sempre vai em busca de, não só de novos alvos, mas de novas setas, de novas direções, de novos arcos, né, de novos arqueiros.
Sim, sim. Né? Mesmo o próprio arqueiro querendo achar o seu novo arqueiro, né, nele mesmo. Essa é uma perspectiva ligada com uma percepção do desejo mais profunda, né? Não chega a ser ainda uma questão ligada ao desejo inconsciente, mas é o reconhecimento de uma ânsia para a qual não se tem uma definição precisa e que você tem que respeitar simultaneamente. Né? Exato. De Isso que chama a atenção no contexto dele, né? Você tocou num ponto bem importante. Isso chama muita atenção por ser algo... eu não vou dizer que também ele foi o único a pensar isso, porque antes dele o Hobbes já tinha sistematizado uma ideia semelhante. Mas a justificativa disso nas bases teológicas acaba sendo uma coisa muito inovadora da parte dele. Pois é, porque tem que ter toda uma construção de aproximação de conceitos que são tensos, né, na sua relação. Sim, exatamente. É uma tensão, assim como eu até no nosso esboço lá, né, de ensaio de relação entre Malebranche e Schopenhauer, eu designei a tensão entre esses dois autores, porque se Schopenhauer... É um artigo que nós estamos escrevendo, né, Jefferson? Exatamente. Espontaneamente, ninguém está mandando a gente fazer isso, né? A gente está fazendo porque quer. Exatamente. Porque se por um lado o Schopenhauer recomenda em dado momento ali do mundo como vontade de interpretação uma negação a essa vontade de vida, até porque existe, querendo ou não, essa lógica de que a expectativa seria o prenúncio de uma frustração nova que geraria outra expectativa, e nisso sempre num círculo. O Malebranche ele parte então para a ideia, não, isso é uma constatação de natureza humana. O ser humano corre de objeto em objeto sempre na busca de saciar o seu desejo. E nessa oportunidade, então, eu usei a figura do acorde diminuto. Que o acorde diminuto é um acorde que ele tem um dominante, ele tem ali toda a estrutura de qualquer acorde, só que em seus intervalos, qualquer inversão desse acorde, ao mesmo tempo que se torna outro, continua o mesmo, né? Acho que aqui o Alisson até tá compreendendo que né? O professor Eduardo também é músico, né? Claro, sim. Eu estou compreendendo e Schopenhauer também compreenderia você. E Nietzsche também compreenderia, porque todos eram, né? A filosofia começa com um acorde menor, diz Schopenhauer. Então, o baixo fundamental da filosofia, né? Isso, o baixo fundamental é uma figura ótima, que, assim, Malebranche não tinha como recurso, mas se ele tivesse lido Schopenhauer, é claro, uma hipótese muito, muito assim, até fora da cronologia, ele se valeria disso para julgar, para avaliar ou denotar essa vontade constante, né, esse movimento metafísico, que é uma vontade que quer querer, basicamente, né? Mas assim, retomando a figura... E nesse sentido, a gente tem uma conexão muito forte, em linguagens diferentes, né, mas com uma conexão muito forte, como o próprio Schopenhauer reconhece. Exatamente. Então, mas, a atenção dessa questão, da finalidade Malebranche é essa, porque o acorde diminuto ele tem uma identidade, mas ao mesmo tempo essa identidade dele se confunde, mas por conta de critérios da própria estrutura desse acorde. Ele se permite ser assim, um camaleão dentre as teclas ou dentre as cordas, enfim, né? Dentre os... É interessante pensar isso em conjunto com a noção de dissonância, né? Isso, exatamente. A ideia de completar intervalos, de fazer junção entre coisas que em si mesmas, né, não estariam muito bem justapostas, né? Exatamente. Mas que tudo isso dentro da harmonia é possível equilibrar, é possível, ou então acentuar, né? Que com a arte moderna, com a arte contemporânea, nem sempre mais se procurou harmonizar, né? A maneira de Mozart, né, por exemplo. Exatamente. Acho que essa figura também ficaria interessante, que ela vem ali para suscitar um preenchimento, mas ao mesmo tempo ela suscita uma abertura para outro caminho, para uma outra possibilidade. Então, acho que esse seria o caráter tenso
de uma Malebranche em relação à finalidade. E é algo que vai na ordem da sublimação, né? Que pode ser pensada, não à maneira propriamente freudiana, mas de um ponto de vista psicanalítico mais abrangente, onde nós temos que nos perguntar mais a respeito da sublimação, exatamente porque isso ficou muito pouco desenvolvido na obra freudiana. Então é uma responsabilidade que cabe a todos os outros, né, que venham depois, desde que queiram, né, trabalhar com os conceitos freudianos, também, né, porque isso ninguém é obrigado, obviamente. Mas é porque também esse conceito, né, ele guarda relação com diversas questões ligadas à história da filosofia também. Não é simplesmente um conceito freudiano, assim, né? Mas eu queria voltar a conversa um pouco para o Alisson, do ponto de vista do que a gente estava falando, dessa questão do desejo, né, com relação à questão do objeto A, esse objeto que eternamente se contorna, né, que é o objeto do desejo, mas que nunca se atinge, mas que, enfim, o desejo é sempre deslocado, né, ele nunca, ele é sempre contingente, enfim, acaba encontrando sempre obstáculos e ao mesmo tempo nunca é o que se espera, né? Então essa ideia lacaniana assim, né, daquilo que é sempre contornado, né? Nunca é atingido diretamente. É como o Dom Juan. É um filme que eu gostaria que vocês assistissem, se vocês não assistiram ainda. Desconfio que poucas pessoas assistiram, então eu posso imaginar que talvez vocês não tenham assistido, que é o Dom Juan do Ingmar Bergman. Eu até nem sei se o título do filme é Dom Juan mesmo, ou se ele tem um outro título, mas é sobre o Dom Juan. Agora até me surgiu uma suspeita, mas que seja Dom Juan. E aí a ideia do Dom Juan, ele está sempre, né, no inferno, e naquela concepção de que o sujeito no inferno ele está iludido com uma cena, e aí a cena desemboca sempre da mesma forma, que é a punição eterna dele, né? Como Sísifo tendo que carregar a pedra sempre montanha acima, o Abutre sempre comendo o fígado do Prometeu, as Danaides sempre tendo que encher o tonel sem fundo. Isso é muito da vida pulsional, né? O Malebranche já está falando disso. Mas no caso do Lacan, isso vem muito em torno desse conceito de objeto A, né? E a minha pergunta para você, Alisson, especificamente é: como que isso se transporta para uma lógica social, para uma lógica política? Como você está lidando com mais ênfase, com maior ênfase? Essa questão do incontornável, né, e do inatingível objeto. Nunca dá certo, é sempre um além, é sempre um antes, é sempre um logo depois, ou a direita ou a esquerda, mas nunca o alvo, né? E é assim, me parece que aí é sempre um problema de perspectiva, né? É como, por exemplo, no âmbito da esquerda, a ideia da revolução, como você atingir, então, um estado no qual as coisas se resolveriam e ficaria tudo bem, né? Enquanto, na verdade, a gente está mais naquela intuição, muitas vezes, trotskista da revolução permanente, né? Da necessidade da coisa se autoconvulsionar para não cair nas mesmas definições antigas das coisas e problemas dessa natureza. Ou uma, independente, né, daquilo que o Trotsky chamava como revolução permanente, uma capacidade, de qualquer modo, né, de se recolocar os problemas. Na filosofia a gente vê isso o tempo inteiro, né? Se recolocar problemas que eram platônicos, que eram aristotélicos, que eram cartesianos, e assim sucessivamente. Kantianos, e a gente vai. Freudianos agora, lacanianos, né? Não, então, professor, essa questão é, na verdade, o ponto de partida, né, de muitos dos teóricos da esquerda lacaniana. Por exemplo, o próprio Zizek vai partir daí, que é essa ideia de você levar essa lógica do sujeito centrado, que é a partir do objeto A, né, que na verdade ele é estruturado como uma falta,
como aquele ponto imaginário que a gente usa para suprir, para tampar esse buraco deixado por essa falta, que a gente não tem, na verdade, como preencher. E por isso que ele vai ter essa estrutura de um deslocamento sempre, né? A partir do momento que você se aproxima dessa falta, você vai ter que suprir ela de novo, vai ter que encher aquele buraco de novo, e por isso que ele vai mudar para um outro lugar. Então, a ideia dos autores da esquerda lacaniana, na verdade, é trazer essa estrutura, que é do sujeito, que é a partir disso que o sujeito é estruturado na psicanálise lacaniana para o contexto social. E isso se dá como uma contrapartida, na verdade, essa ideia de finalidade, essa ideia de progresso que a gente tem nos ideais modernos, né? Que até Adorno e Horkheim, eles vão chamar lá na dialética do esclarecimento como um mito, né? Um mito da modernidade. Eu acho que isso é preciso, porque a gente tem, desde, por exemplo, Mário Brandt, como eu falei, Marx, Nietzsche, Schopenhauer já evidenciaram isso muito bem, essa questão da efetividade, da contingência do sujeito e dessa questão da falta e do desejo, dessa questão pulsional e tal. E a ideia da esquerda lacaniana é utilizar essa abordagem no contexto social. E como que eles fazem isso? Eles vão dizer que também a nossa realidade, a partir do conceito de fantasia do Lacan, eles vão dizer que a nossa realidade também é estruturada ao redor de uma falta, né? Que na verdade é a falta do real lacaniano, que seria a efetividade. A partir dessa fantasia, a gente estrutura um campo simbólico, que seria o campo das práticas políticas, que a gente coloca ali, por exemplo, a democracia, o socialismo, qualquer prática política, ela é, na verdade, uma espécie de um vidro, né, flutuando, que ele mascara, que ele deforma aquilo que está embaixo, que seria a efetividade, que seria o real propriamente dito. Então, eles vão, a partir disso, também a gente tem a ideia que a gente vai mudar essa questão de sujeito e objeto, que o próprio sujeito ele começa a ser um objeto também, e o objeto também vira um sujeito, e essa relação ela fica meio turva, e a partir daí a gente tem a mudança também das questões da objetividade, subjetividade, porque, olha, se a nossa própria noção de realidade não é o real, aquilo que é efetivo, como ela é objetiva se ela não é efetiva? Então a gente vai ter também uma noção de uma subjetividade objetiva, uma objetividade subjetiva, e isso tudo como uma contrapartida a essa questão própria da finalidade, né? Porque se o sujeito, ele na verdade não existe uma finalidade nele, a estrutura dele impede isso, ele é somente um sujeito que vai vagando de objeto A a objeto A, de desejo a desejo, ele seria basicamente essa tensão, né, entre o desejo e a falta, ou a falta que evoca o desejo e o desejo evocado pela falta. Então, é uma contrapartida essas ideias de finalidade, essas ideias de progresso e propriamente também de esclarecimento. Então, essa questão pulsional, ela extrapola, né, basicamente, a partir dessas noções, as ideias da psicanálise, e elas adentram. E também, ela é muito utilizada, né, na verdade, pelo próprio Safatli, pelo Zizek, Badiou, o próprio Lolas, né, utiliza bastante isso, então é mais ou menos isso, por aí que vai essa ideia da esquerda lacaniana e a falta evocada pelo objeto A. Eu coloquei aí o prelúdio do Raul Seixas, porque você estava falando exatamente dessa membrana imaginária, né, do fantasma, da fantasia, essa, vamos dizer assim, modelagem, né, do real que é feita, e que ela é compartilhada, né, o elemento simbólico justamente como esse elemento que pode ser compartilhado a partir de determinados fundamentos, né, que são considerados conjuntamente, do ponto de vista da sociedade, né, da cultura, como, enfim, fundamentos válidos, né, para o próprio conceito de realidade. Isso está na linguagem, né, é isso que invade o sujeito, e é com isso que ele tem que se relacionar. Era isso que para o Freud entrava como princípio de realidade, né, que ele dizia que era o viabilizador do princípio de prazer, não era o antagonista do princípio de prazer, como muitas vezes é visto, inclusive do ponto de vista individual, do ponto de vista de determinados indivíduos, né, que
E até mesmo nas nossas próprias experiências com essas questões ligadas ao ressentimento, à rebeldia, enfim, a oposições, a brigas, discussões, né? Onde há um estremecimento desse mundo simbólico e onde os elementos mais ligados à fantasia também, né, tomam a frente. Muitas vezes as paixões, pensando em termos de Malebranche, né, vão nesse mesmo sentido, né, tomar a frente do próprio real. E há um reconhecimento de que isso opera com tanta eficácia quanto o próprio elemento simbólico, né? Então você fica com uma espécie de tensão permanente entre uma realidade que em grande medida é fantasiosa e, né, baseada num desejo que pode ser revestido, né, enfim, né, pode ser conduzido por outros objetos, né, sempre por novos objetos, e invariavelmente ele abandona alguns objetos antigos e vai se reconstituindo de outra forma. Quer dizer, todos esses elementos, né, têm um contraponto político também, considerando o contexto, né, mais abrangente de uma sociedade com milhões de indivíduos funcionando simultaneamente, né, cada um deles na sua singularidade absoluta, porque ele está emparedado no idealismo da sensibilidade, da percepção, que é irrefutável, que não tem como refutar, né, porque ele vai estar no limite do que é possível ele perceber. Não sei se eu tive alguma paradinha aí. Deu algum estremecimento na transmissão? Ou... Não. Tá correndo perfeito aqui, pelo menos para mim. Que aqui aconteceu. Mas enfim, né? Vocês vejam como, apesar de nós estarmos só para a gente fazer uma espécie de postura, né? Por mais que a gente respeitando, né, o pensamento de cada um desses autores, você vai ver, né, perspectivas, diferenças, enfim, coisas que nunca poderiam ser combinadas, jamais poderiam ser reduzidas umas às outras. Há essa questão fundamental, né, do que pode, né, o desejo, né, o que orienta a consciência, com o que a consciência está confrontada, né, que são questões que eu acho que justificam, né, tudo que você faz, por exemplo, aqui nessa linha de pesquisa, né. Tem uma postura mais abrangente, que é um pensamento sobre as próprias condições do pensamento, sobre as próprias condições da experiência, né. Tem um viés, obviamente, fisiopsicológico muito forte, mas também um aspecto, se nós formos nos confrontar apenas com as condições do entendimento, né, um aspecto idealista muito forte, porque você parte da matéria, sim, mas a matéria o que é, né, senão a percepção do sujeito, também a sensibilidade, né, você fica realmente numa tensão fundamental, né, nessa questão do que é, afinal de contas, a representação, o que é sujeito e objeto, né, em que medida que você pode dizer que você é sujeito frente a objetos, né, são coisas que, obviamente, para retomar o início da fala do Jefferson, né, do interesse dele por literatura, né, é uma coisa que, do ponto de vista da literatura, da poesia, são temas fundamentais também, né? Especialmente essas questões de caráter existencial, né? Porque se você for analisar a psicanálise de um ponto de vista puramente epistemológico, naturalmente você vai encontrar problemas, né, nas definições da psicanálise, nos conceitos da psicanálise, nas preocupações da psicanálise. Mas se você considerar tudo isso do ponto de vista existencial, né, não como uma ciência dura,
mas como uma ciência que precisa de determinados elementos de concepção mais fortes, né? Elementos assim de modelagem, que não são tanto de constatação, mas são de concepção, né? E é meio inevitável, porque senão a gente teria uma espécie de relação semelhante a uma programação de computador, né? E há uma discussão sobre isso, né? Bom, afinal de contas, toda essa variação, ela é previsível, né? O quanto de imprevisível que tem na existência individual de alguém, o quanto uma pessoa como vocês pode fazer a diferença num determinado contexto que já não possa ser previsto com antecedência, né? Então, assim, eu posso fazer algum lance fora do contexto causal, enfim, aí tem que se perguntar um pouco a respeito da causalidade, né? Qual a natureza da causalidade? Se a causalidade é uma coisa única, ou se a causalidade, por exemplo, pode ser pensada como o encontro de uma pluralidade enorme de causalidades, né? E aí a gente volta, enfim, né, aos gregos também, a noção de cliname, como o Francisco estava falando ainda na outra noite, aí, né? Enfim, a noção de desvio, de conflito, de possibilidade, né? Que no fundo há e é uma coisa que talvez ele não ressaltou tanto ali na fala dele, acho que foi na terça-feira, na segunda noite, né? Foi na segunda, enfim, no evento lá do Mato Grosso, mas que o que sustenta a ordem aparente, né? É justamente o confronto das causalidades, a tensão entre as múltiplas formas de causalidade possíveis, o autoajuste, né? Então há um certo grau de aproximação que faz com que a gente, de certo modo, acomode o olhar na realidade e entenda que a realidade é de uma determinada maneira, né? E há por trás disso uma espécie de conflito universal de tudo contra tudo, né? Tudo tentando se impor, de certa maneira. Todas as formas de querer, de todas as forças inerentes a tudo, né? Então ao meu ver, assim, são questões muito profícuas, assim, né, que podem gerar ainda, né, do ponto de vista ali do nosso programa, da nossa linha de pesquisa, muitas coisas interessantes e bastante inauditas, bastante com forte carga realmente, assim, de contribuição ao pensamento, né. Eu acho, inclusive, eu queria fazer um elogio a vocês também, final, para a gente encerrar, exatamente, né, nesse sentido, assim, vocês têm muita autonomia de pensamento, né? É isso que me enche de entusiasmo em relação a vocês e desejo que vocês deem sequência a isso e não parem jamais. Obrigado, professor. Obrigado pelo elogio também. Parabenizo da mesma forma o Jefferson, né, por essa autonomia, por essa pesquisa, pela coragem, né? Que conversando até outro dia, né, professor, essa questão da filosofia do combate, né, e é justamente isso mesmo que a gente vem gratidando. Também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no canal e da entrevista. Jefferson, suas últimas palavras, né? A prece de um condenado. Eu também quero agradecer, professor, pelas suas colocações, né, que também me encheram de entusiasmo, assim, esse reconhecimento. Agradecer também ao colega Alisson estar aqui e por sempre partilhar comigo a sua pesquisa, né, e em que eu também consigo notar bem essa coragem, essa ousadia, né, esse fato de até se colocar como um desvio do que é previsível. Acho que isso já é uma coisa que nós poderíamos demonstrar muita admiração. E como últimas palavras, assim, né, palavras derradeiras, expressar
meu agradecimento ao professor Eduardo pelo convite, por estar aqui no canal, e dizer que, querendo ou não que nós sejamos efeito de uma causa, mas que, no meu caso, sim, em particular, eu tenho a quem inspirar, eu tenho quem me inspire, né, de certa forma, e o movimento ali de filosofia do nosso programa, de filosofia da psicanálise, suscita muita inspiração para essa escrita de combate. Como o Alisson Exatamente, exatamente. Então, obrigado a vocês. E também convido a vocês agora, veja, a gente está aquecendo, né, os motores, tivemos apenas 2 entrevistas. Convido vocês a participarem das entrevistas dos próximos entrevistados, se vocês desejarem, entrar no link, daí a gente pode combinar para deixar a conversa mais, e tornando ela mais esquizoide, assim. Cada vez mais cheia de cliname e desvios. Mas é porque a gente sustenta, né? Eu acho que também tem essa coisa, né? Não se trata de uma confusão, não se trata de falar qualquer coisa, mas se trata de estar atento a determinadas questões que nós consideramos importantes e que devem ser discutidas no âmbito da filosofia e da filosofia da psicanálise também. Né? Então, uma boa tarde para vocês, um excelente final de semana a todos e nos vemos então na próxima entrevista. Muito obrigado. Um abração. Boa tarde. Até a próxima. Obrigado.